Bom dia, bonjour. Hoje é o dia 7 de maio e continuamos nossa meditação. Durante esse tempo de quarentena, aqui na França estamos em quarentena até o dia 11 de maio, até a semana que vem. Hoje eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 6, verso 21. Uma outra frase de Paulo. Todo esse texto do capítulo 6 de Romanos é cheio de frases desse tipo. E a frase de Paulo em Romanos 6:21 é esta: naquele tempo, que frutos vocês colhiam? Naquele tempo, que frutos vocês colhiam? De vez em quando a gente tem vontade de retornar à vida que a gente tinha antes, e muitos às vezes até tentam. De voltar àquele tempo em que você podia fazer o que te desse na telha, o que passasse pela sua cabeça. Aquele tempo em que você ainda não conhecia a luz de Deus. E você, de vez em quando, a gente tem esse desejo de pular do alto da falésia, como eu tenho falado. E Paulo pergunta para esses romanos, nessa pergunta, ele não vai esperar que eles respondam a pergunta, ele diz, mas que frutos vocês colhiam naquela época? Ele está falando justamente, antes ele falou então do fato de você ter sido escravo do pecado. Não existe coisa pior do que ser escravo do pecado. Que fruto a gente colhia? O fruto é o resultado, você sabe muito bem. Aqui no meu pequeno pomar, eu tenho 2 pés de maçã, e um deles eu comprei na Espanha, do outro lado da fronteira, aqui perto, e ano passado, ele, bem pequeno o pé de maçã, super pequeno, ele produziu 20 maçãs, num pezinho super pequeno, imensas maçãs. Porque no início, quando eu plantei o pé de maçã naquele local, eu fiquei pensando, será que é um local ideal, né, para um tupiniquim acostumado a plantar banana e manga, e de repente você começa a plantar maçã e frutas daqui, de país temperado? Como que eu soube que o local foi apropriado para aquele pé de maçã? Por causa dos frutos. A árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. Que fruto você produzia antes de ter encontrado a Cristo Jesus? Quando Jesus fala com Nicodemos em João capítulo 3, ele vai dizer para Nicodemos, a única forma que você tem de entrar, que alguém tem de entrar no meu reino, no meu mundo, é de nascer do alto. Que nós traduzimos em nossas Bíblias, em francês, em português, em inglês, nascer de novo, naître de nouveau. Mas Jesus estava dizendo nascer do alto, nascer de Deus. Paulo, quando fala da mesma realidade, na segunda epístola dele à igreja de Coríntios, ele diz o seguinte, vocês são agora uma nova criação, ou então uma nova criatura. É algo completamente novo. Nascer de Deus, nova criação, nova criatura. O John Stott, um teólogo inglês já falecido, ele dizia que a igreja era a nova sociedade de Deus. Percebe? Sempre novo, diferente. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua carta, diz que nós somos um povo santo, uma nação santa, um povo escolhido. Tudo coisa nova. Deus não constrói a sua igreja em tradições de homens, nem em tradições religiosas. Ele constrói a sua igreja com novas criaturas. Olha que coisa linda. Aí de vez em quando dá uma doideira na minha cabeça, uma loucura. Aquele dia em que eu tenho vontade de saltar do alto da falésia para que a graça me colha em seus braços. Aquele dia em que a gente sempre tem uns dias assim de loucura, né? Mas se eu pudesse voltar atrás. Voltar àquele tempo em que eu era morto. Voltar àquele tempo em que eu vivia no inferno e que eu estava indo para o inferno. Voltar para aquele tempo em que eu fui plantado num terreno amaldiçoado, eu só produzia bobagem, eu só falava mentira, minha boca era cheia de palavrão. Se eu pudesse voltar àquele tempo. Aí o Paulo fala para os crentes de Romanos, mas que frutos, que tipo de fruto você produzia naquele dia? Na continuação desse texto, ele fala que fruto você produzia, e quando você produzia esse fruto, você tinha vergonha, e as pessoas olhavam para você assim. Quando as pessoas liam os seus posts no Facebook, falavam, se fosse católico, faria o sinal da cruz. Que fruto a gente produz sem vida eterna?
Pedro diz que a tradição, aquilo que eu herdei da minha família, certas tradições familiares, são vento, ou então vapor, vaidade, vapor. A palavra vaidade vem de uma palavra que significa vapor. Em francês a gente diz rien, nada. Nada, gente. Olhe bem para a sua vida no passado, sem Deus, sem graça, sem vida eterna. Nada. Você vai dormir com vergonha. E se não dormir com vergonha é porque você ainda está morto. Não nasceu de novo. Não existe coisa melhor do que nascer de novo, minha gente. Viver uma nova vida aqui dentro. Pensar como Cristo. Nós temos a mente de Cristo, está escrito. Olha que coisa linda. Aquela bobagem de não amar sogra e falar mal da sogra, essas bobagens que a gente tem de falar mal dos outros, essas coisas abomináveis, o racismo. Existe coisa mais abominável do que o racismo? Tudo abominação, fruto da morte, do inferno. Mas a igreja de Cristo é um corpo vivo que combate as portas do inferno, nos diz Jesus. Não é assim o inferno que vem atacar a igreja, não, na Bíblia. Em nenhum texto da Bíblia. Quando você lê em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, está escrito que nós temos armas para atacar. As nossas armas espirituais são armas para atacar. Porque nós somos um exército do Deus vivo, ou seja, nós combatemos o mal. Nossas orações são contra as coisas do inimigo. Nós oramos para que as pessoas saiam das garras do diabo. Olha só. Por quê? Porque não é bom viver na garra do diabo. O que você vai fazer? Que fruto a gente produz quando a gente vive com o diabo? Morte. E morte eterna. Então, minha gente, hoje é dia de produzirmos frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista. Hoje é dia de produzirmos bons frutos. E só com a graça de Deus você pode fazê-lo. Só com Cristo em você pode produzir bom fruto. Senão, é só fruto que te envergonha e que envergonha a humanidade toda. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Brilhem para a glória de Jesus hoje.